Olá, caros irmãos, irmãs em Cristo. É com alegria que estamos aqui hoje para concluir essa série de aulas que tem sido chamada de A Maravilhosa Beleza da Criação, onde nós temos focado principalmente no livro de Gênesis, os aspectos da criação, mas como existem implicações tão importantes para a vida cristã. Nós contamos hoje com a presença do pastor Cláudio, professor Alexandre, para discutir os aspectos também teológicos, filosóficos, científicos dessas verdades que nós temos defendido aqui. Então, gostaríamos de começar essa discussão, esse bate-papo, lembrando da definição de apologética, o texto áureo, encontrado em 1 Pedro 3, 15 e 16. Lembrando que é num contexto de extrema perseguição, o apóstolo Pedro falando para os crentes da diáspora, perseguidos ali no ambiente de extrema perseguição. Então, inspirado pelo Espírito Santo, o apóstolo Pedro diz assim: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Então, fica claro que o chamado para apologética é um chamado para todo crente, para todo cristão, não só para aqueles que estão no ambiente acadêmico, universitário, mas todo crente é chamado para responder, estar sempre preparado a responder a razão da nossa esperança. Mas é curioso como o texto começa, No momento a gente só lembra dessa parte, estar preparado para responder de memória, mas o texto começa: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração. Então a apologética bíblica, ela não começa com a leitura de livros, com bate-boca nas redes sociais, ela começa com a santificação de Cristo, com consagração de vida, com o tratamento dos pecados do próprio apologeta, por assim dizer. E aí está preparado, com a graça, os recursos que o próprio Senhor estabelece para responder, de onde vem a palavra, no original apologia, responder a todo aquele que pedir essa esperança, e fazendo de determinada forma como o Senhor requer, com mansidão, temor, com boa consciência, para que aquele que fala contra vós outros é que fique envergonhado. Acho que essa é uma boa introdução para a nossa conversa. Gostaria que você falasse agora, pastor, os aspectos pastorais disso também, em relação aos nossos jovens, e até adultos ou crianças, mas todo crente, seja aquele que tem um vizinho de porta que está tentando evangelizar, afinal de contas a evangelização e a apologética andam de mãos dadas, são ferramentas que andam juntas, Então a apologética é aplicada tanto para um vizinho, de porta, alguém lá do futebol, do trabalho, mesmo da escola, da universidade, qualquer ambiente de hostilidade, E não falta ambiente de hostilidade para o cristão nesse mundo. Exato. Gostaria que o senhor falasse. É interessante, Marcelo e Alexandre. É muito bom estar aqui com vocês e debatendo um assunto tão singular e importante na vida cristã. Como você falou, é um chamado para todo crente. Isso não é para determinadas pessoas. Isso, a Bíblia me diz que eu santifico a Cristo em meu coração, ou glorifico a Deus na minha vida, expressando a maneira pela qual eu possa responder a todo aquele que pedir razão da minha esperança, a razão da minha fé. Então, todo cristão tem que estar preparado, bem fundamentado, conhecendo aquilo que crê, conhecendo o seu Deus, porque assim ele vai santificar a Cristo. E o que chama a atenção no texto, que eu acho que é a maneira que a gente deveria pensar, que eu vou santificar a Cristo, não é somente saber defender a minha fé, ou falar da razão da minha esperança, mas como fazê-lo, Porque o que a gente tem visto aqui é as pessoas se debaterem em redes sociais, em debates, grupos de debates, tentando se sobrepor ao outro nas ideias, Quando a Bíblia fala que a gente deveria fazê-lo com mansidão, fazê-lo preocupado com a intenção de responder às dúvidas sinceras, porque o texto nos diz que eu deveria
estar pronto para responder a toda pessoa que pedir razão da minha esperança. Parece que o que Pedro tem em mente é: pessoas vão te procurar por ver a tua maneira de viver a vida, com mansidão, com respeito. E aí as pessoas vão ser despertadas por causa da tua vida a querer saber o que é que faz você ser desse jeito, não é? E aí então o texto me diz que quando eu, pela minha vida, pelo meu comportamento, pela maneira de lidar com as pessoas, com mansidão, com respeito, e isso despertar nas pessoas o interesse por saber mais da razão dessa minha conduta e comportamento, né? Elas vão me pedir saber por que isso. E todo o cristão tem que estar preparado para saber responder, e com isso ele vai santificar a Cristo, né? Em seu coração. Amém. Excelente. Professor Alexandre, também, os aspectos disso, talvez, as implicações disso para um pai, né, que tem filhos adolescentes, que precisa instruir desde cedo, né? Os filhos, isso é para qualquer faixa etária, além Sim. de ser para um cristão em qualquer ambiente, também para qualquer faixa etária, né? Desde o mais jovem, que já professou a sua fé, né? Então, cada vez hoje a gente está mais com acesso à informação. Eu lembro que aos 9 anos de idade, naquela época em que a informação só vinha através de livros e um ou outro programa de televisão de divulgação científica, aos 9 anos de idade eu já estava apaixonado pelo evolucionismo. Achava aquilo ali muito lógico. E tinha minhas dúvidas com relação à fé que eu professava também. Eu cresci lá cristão, meus pais são crentes, e eu sempre levantava algumas perguntas e que muitas vezes não tinham respostas. Isso fez com que essa carreira juvenil no evolucionismo ela perdurasse, pelo menos uns 3 anos, até que eu encontrei um professor de escola dominical mais preparado, apologeticamente, que foi me tirando as dúvidas sinceras. Então, isso é bastante importante, porque muitos pais pensam que, não, mas meu filho é muito novo, ele ainda não vai entender. Entende? As crianças hoje têm mais acesso à informação e elas entendem. Eu sou pai de 4 filhos. A mais velha tem 14, o segundo tem 12, o terceiro tem 10 e a pequenininha tem 4 anos. E eu percebo que eles entendem sim, eles percebem. O de 10 anos já conhece muito bem a respeito de aspectos que eu poderia dizer até científicos, porque tem essas informações no colégio, tem essas informações que vêm através de programas de televisão, e nunca é cedo para a gente começar. Então eu digo para os pais que quanto mais cedo possível você já começa a introduzir esse assunto de criação com seus filhos. A minha de 5 anos, eu falei 4, né? Ela já fez 5 anos agora. A minha de 5 anos, desde cedo a gente já vem falando a respeito da criação de Deus. Mas não é só falar, Deus criou o sol, Deus criou a água, Deus criou a galinha. É falar a forma como Deus criou isso e mostrando sinais na criação que assinam a assinatura do Criador, que apontam para um Criador, ou seja, as maravilhas da criação. Quando a gente vai falar sobre Deus ter criado a água, quais são as características da água singulares que fazem com que a água seja não só necessária para a gente, para a vida, né? E eu falo para os 4, reúno os 4, de 5 anos entende, dentro das suas limitações, mas eu falo para os 4. A de 14, 10 anos a mais, né? Vai entender mais também, mas está sendo colocado ali. Então eu digo para os pais que vocês têm uma missão, educar seus filhos. A educação dos filhos ela não pode ser delegada, ela é uma atribuição dos pais. Está lá em Deuteronômio 6. A educação é responsabilidade dos pais. E eu não falo só a educação religiosa, porque muitos pais dizem, mas eu já levo meus filhos para a igreja, a gente faz culto dominical. Isso é muito importante, não deve ser negligenciado. Porém, outro campo também não deve ser negligenciado, é o campo intelectual, acadêmico. Seus filhos eles vão ter embates dentro do colégio, vão receber informações e vão ter dúvidas, e a gente tem que estar preparado para responder essas dúvidas. E se você, como pai, acha que mas eu não sou da área acadêmica, eu não sou professor, não sou cientista, eu atuo em outra área,
não tem importância. Eu também não sou cientista, eu não sou da área acadêmica. A minha formação é administração e teologia. Mas eu procurei livros que me amparassem nessa missão, livros que pudessem me ajudar a entender as dúvidas dos meus filhos, a ter um conteúdo suficiente para respondê-los. E livros, hoje, nós temos bastante, né? Eu gostaria depois de falar de alguns livros que eu trouxe, no final a gente fala sobre eles, que seriam indicações para você que é pai. Mas eu digo, é importante que a gente, como pai, a gente esteja atento às dúvidas de nossos filhos. Porque são dúvidas genuínas e que, se bem respondidas, vai fundamentar a fé deles. Se não corretamente respondidas, não quer dizer que ele vai perder a fé, mas pode, de alguma forma, fazer com que, mais adiante, alguém mais preparado venha com uma ideologia que responda aos anseios dele. Os ventos de doutrina estranha, né? Exato. E Alexandre e Marcelo, uma vez eu vivi uma experiência de aconselhamento de uma mãe que eu achei, assim, é interessante, que é o comportamento normal dos pais que quererem proteger os filhos da influência, né? Quer seja intelectual, quer seja de comportamento moral, de conduta, no ambiente de escola ou no ambiente da vizinhança, né? E ela estava preocupada e veio me pedir conselhos acerca de como deveria tratar o filho dela em relação a um coleguinha também de condomínio, né? Que tinha um comportamento, às vezes, de conduta moral, de palavreado, que eu vi em casa certamente, né? E falava isso para os filhos, e veio o filho dela, e veio com a ideia assim, e ela queria isolar o filho dela para não permitir que ele descesse para brincar no condomínio com as outras crianças e tal. E eu estava dizendo a ela, olha, essa conduta parece a princípio que você está protegendo o seu filho, livrando ele do contato com outras pessoas que têm uma visão, um comportamento e um modo de vida diferente do seu, cristão, que teme a Deus e etc. Mas eu não acho que isso seria o melhor caminho para fazer com o seu filho, né? Você deveria, muito pelo contrário, prepará-lo para lidar com o coleguinha, né, que tem um comportamento, que tenha uma palavra que não seja adequada e etc. Então, prepare o seu filho para lidar ou para enfrentar essas questões na vida desde cedo, né? Não somente para poder compreender e defender a sua fé, mas também defender a sua conduta moral, para saber que aquela criança necessita da graça do Evangelho, né? E que seu filho é um instrumento que pode influenciá-lo, né? Eu estava dizendo assim, não adianta a gente querer proteger os nossos filhos da influência do mundo. A gente tem que preparar os nossos filhos para influenciar o mundo, né? Essa que é a ideia. Terra, luz do mundo. Exato. Nancy Pearce, em A Busca da Verdade, ela conta a história de uma mãe que ela teve um contato, e a mãe se queixando que educou o filho nos caminhos do Senhor, desde cedo na igreja, e quando ele entrou na universidade, ele apostatou. Se tornou hoje um militante do ateísmo. E ela perguntava, mas por quê? Eu sempre evitei que ele tivesse contato com isso. Aí, nesse Pearce responde, é justamente isso. É você ter privado ele de ter contato com essas ideias, e quando ele realmente teve contato, ele não tinha mais. Primeiro, a ajuda dos pais, lá nos Estados Unidos, na universidade, geralmente você está afastado da família, né? E não tem mais a autoridade dos pais também. Hoje, quando eu falo para o meu filho de 10 anos, eu sou autoridade. Então, embora ele possa ter escutado em algum canto que o homem evoluiu dos primatas e que há similaridades e que o universo veio através do Big Bang, o Big Bang explica a origem do universo, eu tenho como autoridade explicar para ele o contrário. E ele, meu pai, é autoridade, então meu pai sabe, então ele vai receber mais fácil. E quando ele entrar na universidade, ou em qualquer outro, não só na universidade, mas qualquer canto, hoje eu vejo no ensino médio isso sendo debatido, com pessoas preparadas com argumentos, ele vai ter a defesa para aqueles argumentos. Então ele não vai ser laçado. Ótimo. Esse é um assunto tão premente, assim, é uma alegria estar falando, né, desse assunto, apologética, né? Porque, eventualmente, às vezes ele é um pouco negligenciado, né? Digamos assim, mesmo no meio eclesiástico, né? Existe até mesmo, em casos extremos, uma espécie de uma ideia de
uma demonização do conhecimento científico. O filho entrou na universidade, não deixa ele ir para lá. Né? E é justamente o oposto que estamos falando aqui, né? É prepará-lo para ser sal da terra e luz do mundo lá em qualquer ambiente, né? Que Deus o colocar. Eu tenho um amigo que faz uma brincadeira, uma pergunta provocativa. Ele fala: na sua igreja tem saleiro, né? A gente lembra do saleiro da cozinha, desse tamanho. Ele fala: tem algum saleiro do tamanho de uma caixa d'água que cabe toda a igreja lá dentro, né? Eu, não, claro que não. Então, por quê? A gente vai na igreja no domingo, né, para ouvir a pregação, né, a comunhão e o sal ser limpo, mas na segunda-feira o Senhor coloca a gente lá, seja no trabalho, hostil, na universidade, na escola, com a vizinha de porta, no futebol, seja onde for, né, de segunda a sábado nós estamos lá, né, onde o Senhor nos coloca para um mandato cultural, né, para a gente exercer essa influência, né, ser um baluarte da verdade, né, a igreja no mundo, né. Então, colocar numa bolha é a pior coisa que um pai ou uma mãe pode fazer, né? Ou que a igreja pode fazer com seus jovens, né? Porque cedo ou tarde eles vão cair, né, nessa cilada e ouvir os ventos de doutrina estranha que parecem tão convincentes à primeira instância, né? Tem uma frase que eu gosto muito de um físico ganhador de prêmio Nobel. Ele diz que o primeiro gole do copo das ciências naturais irá torná-lo um ateu. Mas no fundo do copo Deus espera por você, né? Quando você mergulha lá no fundo. É lógico que nós também lembramos que a apologética é uma ferramenta para o evangelismo, né? De alcançar os eleitos ainda não alcançados, né? Na grande comissão. É lógico, também tem esse aspecto, né? Lendo o material do Greg Benson, né? Que foi discípulo do Cornelius Van Til, né? Apologeta pressuposicionalista. Ele diz uma coisa que é bastante marcante sobre a apologética. Ele fala: o apologeta pressuposicionalista, aquele que parte da escritura, né? Não das evidências científicas, mas que parte da escritura como regra máxima de fé, ele tem que ser o mais humilde de todos os apologetas, né? Porque ele está diante de alguém, não por um debate retórico, mas alguém que é necessitado da graça, como o próprio apologeta já foi um dia alcançado, né? Então, a apologética, ela é uma ferramenta evangelística, né? E o evangelismo tem que usar a ferramenta da apologética para defender a fé, né? Como o pastor disse agora há pouco, né? Não só no campo das ideias, né? No mundo que nós vivemos, né? Conectado, sempre no debate das ideias, mas fazendo isso com mansidão e temor, né? Com piedade, e não da maneira como nós infelizmente vemos às vezes alguns jovens muito capazes, né? Capacitadíssimos, leem livros, né? Mas vão para as redes sociais vociferando. Isso é um pingo de piedade, misericórdia, fazendo o oposto do que é a recomendação bíblica, né? Então, esse é um assunto bem premente também. O senhor falou a respeito da apologética e de evangelismo. Isso é interessante a gente perceber num trabalho de evangelismo, que a gente não está lidando com a pessoa neutra. A gente está lidando com a pessoa que ela tem suas crenças pessoais. E evangelismo e apologética, eles funcionam bem porque, para você ser efetivo nisso aí, você tem que identificar a cosmovisão daquela pessoa, no que é que ela acredita, e tentar mostrar as falhas daquela cosmovisão, apresentando a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã. Isso tanto no evangelismo, como eu também falo a respeito do nós como pais com relação aos nossos filhos. A educação de filhos é um evangelismo. Eu pressuponho, e é biblicamente isso está revelado, que meus filhos, eles não nascem crentes, por serem filhos de famílias crentes. Eles, posso considerá-los, na sua primeira infância, que eles são, na verdade, ímpios que estão em processo de evangelismo, e eu sou o principal evangelista deles. Então, tanto no evangelismo dentro de casa como fora de casa, a gente tem que ter essa ideia e identificar a cosmovisão. Porque muitas vezes a gente vai falar a respeito de uma evidência, olha, está aqui a evidência, mas essa evidência ela vai ser interpretada diferente, porque a gente interpreta as evidências de acordo com nossas crenças pessoais. Eu lembro de um caso emblemático aqui, que foi em 1986, teve um caso aí se eu não me engano era o voo VASP 169, em que uma luz seguiu um avião durante um tempo, essa luz desconhecida, foi noticiado na imprensa, e é interessante a gente perceber a explicação sobre esse fenômeno. Os ufólogos diziam que era, tá vendo aí a prova da existência de naves alienígenas que estão entre nós, porque aquilo ali era uma nave alienígena. Os céticos diziam, não, isso é um fenômeno meteorológico que não foi identificado corretamente. Podia ser o planeta Vênus,
podia ser a estrela Sirius, que é a mais brilhante estrela dos céus, ou qualquer outro fenômeno meteorológico que eles não souberam identificar. Os religiosos diziam, isso é um anjo que estava protegendo o avião. E aqueles fatalistas diziam, isso é o Satanás que está fazendo isso para enganar as pessoas. Então vejam, cada um interpretava aquele fenômeno de acordo com suas crenças pessoais. Então as evidências, elas são assim. E a gente tem que identificar a cosmovisão de cada pessoa para a gente poder apresentar o Evangelho no foco daquilo ali. Por exemplo, essa questão que a gente fala a respeito das origens, de criação, tudo. A cosmovisão hoje, corrente, que eu tenho percebido, tanto aqui dentro da igreja como fora da igreja, aqui dentro da igreja também, é a cosmovisão pós-modernista, que ela diz o seguinte: ela divide a realidade em dois andares. Francis Schaeffer trabalha muito bem isso na Morte da Razão, mas aqui a gente percebe dessa forma. No andar de baixo está o andar dos fatos da ciência. Então ali é verdade inquestionável. E no andar de cima, das ideias e da religião. E ali é relativo, é subjetivo, cada um tem a sua. Então, quando se fala em coisas científicas, é fato. É objetivo, é realidade. Quando se fala em coisas religiosas, é subjetivo, é relativo, cada um tem a sua. Isso é uma cosmovisão que tem que ser quebrada. Existe uma verdade absoluta, tanto no campo religioso como no campo científico, porque a ciência ela não está desamparada de um pressuposto metafísico, de uma cosmovisão. Então, quando a gente fala em modelos de origem, por exemplo, o modelo da origem das espécies de Darwin, ou o modelo da origem cosmológica do Big Bang, todos esses modelos, eles se amparam, eles se fundamentam numa cosmovisão naturalista, que entende que não há um criador, que entende que o universo físico é tudo que nós temos, que nós conseguimos perceber, não existe uma dimensão espiritual ou metafísica. Então, você tendo só o natural, você vai tentar realmente buscar modelos ou respostas dentro desse universo limitado do naturalismo. Mas isso é uma cosmovisão. Esse é o problema. É a gente mostrar que essa busca pela verdade, ela tem que passar primeiro pela nossa ideia de mundo, nossa cosmovisão. E que a Bíblia apresenta uma cosmovisão em que você tem, sim, uma realidade espiritual, existe um Criador, e você tem a realidade física também, a realidade natural. E que as duas elas são complementares se corretamente bem interpretadas. Então, aí a importância da apologética para a gente mostrar justamente isso, como a ciência ela não é inimiga da fé e a fé não é inimiga da ciência, desde que elas interpretadas corretamente, e a gente mostrar que a melhor forma de interpretar isso é através da cosmovisão cristã, cosmovisão bíblica, que nós vamos ver que a cosmovisão bíblica ela se encaixa no que a gente entende de realidade, enquanto que a cosmovisão naturalista ela deixa perguntas, que a gente pode explorar mais adiante, perguntas a respeito da realidade que ela não vai conseguir responder, justamente o que lhe falta a metafísica. É interessante que, pensando nisso, na pergunta da relação da apologética como instrumento para a evangelização, e a evangelização aqui não é tornar uma pessoa adepto à minha religião, mas é apresentar à pessoa a graça amorosa de Deus pelo ser humano, não é? Quebrando todas essas posturas de orgulho, de definição e de domínio da própria verdade no homem, né? Que talvez seja o maior problema da humanidade, né? A queda que a Bíblia fala é essa presunção da criatura sobre o Criador, diante do Criador, de que ele é autônomo e dono da sua própria existência e vida, né? Então, assim, a graça de Deus ela é tão misericordiosa que ela desce à condição humana. E eu me lembro, Paulo, talvez na mesma esteira de Pedro, do texto que você citou da primeira carta de Pedro, capítulo 3, que a gente deveria saber responder a todo aquele que pedir razão da nossa esperança. Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, ele diz uma coisa bem interessante, que a gente devia ser sábio em lidar com aqueles que são de fora, né? E aproveitar as oportunidades que Deus nos concede.
quando no começo nós falamos que a defesa da fé, ou saber apresentar a razão da minha esperança, é uma responsabilidade dada a todos aqueles que são, que conhecem a Deus, que foram alcançados pela sua graça. Ele diz: aproveitem as oportunidades, Deus vai colocar vocês na vida, né? Tirar o sal do saleiro e colocar na vida, para que vocês possam lidar com as pessoas que não conhecem essa graça, né? Para vocês apresentarem essa graça às pessoas. E ele diz uma coisa, aproveitando a questão do sal, Paulo diz que a palavra dita por vocês seja sempre agradável, sim, temperada com sal, ou seja, saborosa, né? Para que saibam como vocês devem responder a cada um. E aí o que Alexandre tocou, né? Saber responder a cada pessoa. E eu vejo em Jesus essa habilidade tremenda em se confrontar com pessoas com os mais diversos problemas e cosmovisões e pecados, como ele se preocupava em alcançar o coração da pessoa, né? Quando falou com a samaritana, ele traz o problema existencial da vida dela, que era uma mulher que vivia uma vida humilhada a ponto de ir ao poço num horário improvável, inadequado para colher água fresca, né, vamos dizer assim. Ela vai num horário meio-dia, diz lá o texto. Por quê? Porque ninguém ia a esse horário lá, com sol escaldante, quente. Mas ela ia exatamente porque ela queria se esconder das pessoas, porque era constrangedor ir no horário que todas as outras mulheres iam, para ver os olhares de reprovação por causa da sua conduta. Mas Jesus vai lá. Ele até fala para os discípulos que era necessário que eu passasse por aquela região, e não era para ele chegar onde ele queria chegar. Mas a necessidade era espiritual dele alcançar aquela vida. E a abordagem de Jesus, a mesma coisa quando pega um religioso como Nicodemos, né? A abordagem dele é de acordo com aquilo que ele vem pensando e a necessidade do seu coração. A abordagem com o jovem rico, então ele tem uma habilidade de se preocupar não apenas com o argumento da ideia apresentado, mas com a necessidade do coração de cada um, né? Excelente, professor. Não é, quer dizer, a resposta não é única, é uma resposta adaptada para cada realidade. Exatamente. Né? Paulo disse que se fez de tudo para com todos. Isso, né? exatamente. E com esse objetivo, né, de alcançar, aprendendo com o Senhor Jesus, que fez isso ao máximo, né? Nós temos aparentes mitos, né? Você citou a Nancy Pierce, né? Nos livros dela, ela aborda muito isso, né? O mito do conflito, fé e ciência. Um mito construído, de um conflito que nunca existiu, né? Ela fala que sempre houve um ambiente de extrema parceria, né? Entre fé e ciência, que talvez ela até fala num dos livros, estou me lembrando agora, Alma da Ciência, que talvez o primeiro cientista tenha sido um clérigo, né? Isso. Naturalista, que nas horas vagas, entre preparar um sermão e atender uma ovelha, ele estava lá fazendo descobertas, né, na criação, maravilhado com a criação de Deus, né, com a convicção disso. Outro mito importante a gente lembrar também é o mito da neutralidade, né, que você citou também. Da neutralidade. Né? Não existe neutralidade. Sim. Né? P.E. Johnson, estou me lembrando agora, ele tem uma frase excelente, ele fala que aquele que diz ser cético em relação ao conjunto de crenças, né, duvidar no conjunto de crenças, na verdade é um verdadeiro crente em outro conjunto de crenças. Né? Não tem neutralidade, né? E o Senhor Jesus diz isso, né? Quem comigo numa junta espalha, né? É preciso lembrar disso porque os nossos jovens, voltando um pouco, né, para o campo da academia, né, os jovens universitários que enfrentam essa hostilidade no nível bem intenso, né, eles muitas vezes são chamados para debater, né, em sala de aula. E aí a frase-chave, né, do professor que está lá na frente é: mas deixa a sua Bíblia em casa, o guarde para o domingo, vem aqui em solo neutro, né, debater. Isso é uma falácia. É uma falácia. Eu costumo dizer, se você fizer isso, você já perdeu o debate, você está abrindo mão daquilo que você deve defender. Sim. Né? Por isso a apologética pressuposicionalista, né, que faz mais sentido, né? Analogia muito boa que eu vi a esse respeito entre a apologética pressuposicionalista, que é partir da Escritura, e a apologética evidencialista, que é partir das evidências, né, foi essa. A apologética evidencialista é equivalente, a apologética pressuposicionalista é equivalente a você chegar por debate com a espada do Espírito, né? A Bíblia em mãos, né? Já empunhada para a batalha, já com a espada em mãos, né? A Bíblia.
A apologética pressuposicionalista, enquanto a apologética evidencialista seria equivalente a você chegar para a batalha, para o debate, com a espada guardada na bainha e falando sobre a metalurgia do metal, a afiação da lâmina, mas guardada na bainha, né? Então, lembrar desses dois mitos é importante, né? Para as pessoas que estão nesses ambientes de extremo conflito ou hostilidade, né? Não existe neutralidade, né? E nunca houve conflito entre fé e ciência, né? Por trás das grandes universidades do mundo, né? Todas elas nasceram essencialmente com um único propósito, que era o curso, né, a teologia, a ciência mãe, né, de todas, até da filosofia, né, com o propósito de treinar ministros e ensinar os crentes a ler a Bíblia. Esse foi o primeiro curso, né? Era ensinar as pessoas a lerem a Escritura e treinar ministros, né, para a pregação. Esse ponto que você colocou aqui é muito importante com relação o jovem na universidade, ele abrir mão da Bíblia. Quando chega num debate, diz, olha, mas não venha com religião aqui, não venha com Bíblia aqui, não. Se ele assume isso, ele já perdeu. E eu não falo perder o debate, porque a ideia não é perder o debate, é você perder a oportunidade de expor as suas ideias. Porque ele já está assumindo que aquilo é verdadeiro, que a Bíblia é só um livro religioso, e dentro dessa perspectiva, se é livro religioso, aí dentro daquela cosmovisão. Então, religião é o campo da subjetividade, é o campo do relativismo, cada um tem a sua. Então, você tira isso do debate científico, factual, objetivo. Mas na hora que eu digo, não, eu vou trazer a Bíblia para cá, porque a Bíblia, para mim, não é um livro religioso. A Bíblia é uma cosmovisão da qual eu aceito. Eu entendo, eu interpreto a realidade através da Bíblia. Então, eu não posso me apartar da Bíblia, eu não posso deixar de trazer a Bíblia para cá. Porque na minha cosmovisão, há um Deus que se revela, um Deus criador que se revela através da natureza, mas de forma especial nas Escrituras. Então, se eu quero ter noção do que é a realidade, o que é o universo, o que é o homem, qual a condição humana, qual a solução para os problemas humanos, eu tenho que ir nessa revelação especial. Então, a Bíblia não é um livro religioso. Para mim, a Bíblia é uma lente pela qual eu interpreto a realidade. Então, eu não posso apartar. Outra coisa que é interessante a gente perceber é que nessa batalha a gente tem que ter a ideia de que as pessoas do outro lado, elas estão com outra cosmovisão. Então, por isso que, na hora que você diz assim, não vamos debater religião, então tira a Bíblia, só ciência. Isso não é fruto de uma cosmovisão. É a mesma coisa, vou fazer uma analogia, de a gente entrar de repente, uma ilustração. Um missionário que chega numa tribo indígena e que, por alguma razão, essa tribo indígena, através de casamento consanguíneo, ela desenvolveu uma patologia que eles não enxergam cores. Eles enxergam tudo preto e branco. E o missionário vai falar agora, olha, isso aqui é azul, isso aqui é vermelho. Mas eles não enxergam, eles não veem diferença nenhuma. Não estou vendo diferença, o que é azul? E quando você vai tentar explicar para ele o que é o azul, como é que você vai explicar para uma pessoa que só enxerga preto e branco o que é o azul? Então a gente tem que mudar o que está acontecendo. Qual é a distorção na visão daquela pessoa? É claro que esse missionário não vai conseguir só. Então ele vai se apoiar também na oração. Eu diria que são as duas... os dois fundamentos da apologética. Um é, de fato, o labor. E aí eu cito Calvino, né? Aqui atrás da gente. Orare e labutare. É o trabalho que a gente tem que ter de pesquisar, de ir atrás de livros. E outro é a oração. Porque de nada adianta a gente trazer bons argumentos, mostrar como aquela cosmovisão é deficiente, se não houver o trabalho do Espírito Santo para modificar dentro daquela pessoa essa deficiência, ela passar a ver as cores e de repente conseguir distinguir o que é o azul, o que é o vermelho. O sábio já dizia que o trabalho do apologeta vai da boca dele até o ouvido, né, de quem está ouvindo, do interlocutor, né? E aí o papel do Espírito Santo, mais importante, começa, né, do ouvido para dentro, para o coração, né, as ideias. Uma coisa que você falou e eu acho bem interessante a gente abordar, principalmente para a juventude cristã, que se sente intimidada no ambiente acadêmico, eles têm que entender o que de fato Jesus falou em João capítulo 15, né? Que se o mundo odeia vocês, saibam que antes odiou a mim, né?
e que então haverá um ambiente de hostilidade. A gente vai enfrentar isso na vida, né? Porque há um comportamento natural do homem em oposição às coisas de Deus que lhe confrontam. Então a reação é sempre essa reação de antipatia àquilo que vai me trazer algum tipo de desconforto e incômodo, né? Então isso não pode neutralizar um cristão a ponto dele ficar pensando, não, então eu vou ficar na minha calado e eu não vou, né, aproveitar as oportunidades que Deus me dá. Não deve surpreender, né? Deve esperar por isso. Exatamente. Então, é natural que isso aconteça, mas as pessoas não se tornam os nossos inimigos por causa disso. A mesma atitude que Deus teve, que Jesus teve, né? Mesmo sabendo que ia enfrentar essa oposição do ser humano por causa do desconforto de ser, vamos dizer assim, apresentado diante da verdade, o homem se perceber culpado diante de Deus, mas ele foi misericordioso, ele compreendia isso, foi paciente a ponto de poder chegar a cada um de acordo com a sua própria necessidade, tendo compaixão e misericórdia do homem, mesmo ele conhecendo, né, essa resistência natural. Ele foi com amor, com habilidade, com paciência tentar chegar ao coração do ser humano, né? Acho que outra coisa importante lembrar também, esses jovens, ainda falando um pouco sobre isso, né? Às vezes me perguntam, vários deles me perguntaram já como lidar com aquele professor mais difícil que traz os assuntos de maneira ateu mais combativo, mais, né, preparado. Como lidar com esse tipo de professor, que é uma autoridade em sala de aula, né? O quinto mandamento é uma autoridade, né? E aí eu falo, a minha resposta via de regra é essa. Eu falo, bom, em primeiro lugar, procure chegar no horário na aula, né? Estudar, tirar as melhores notas, para que talvez Deus te permita ter acesso ao coração dele, né? Então, um testemunho. A parte não tão difícil é ler os livros sobre apologética, essa é a parte menos trabalhosa. A parte difícil, que precisa de graça, sobre graça, é o testemunho, né? É poder, talvez, fazendo isso, ter acesso, Deus te dê acesso ao coração dele, para falar, talvez o embate seja público, talvez o embate seja no privado, né? Tomando um café, ou no corredor, alguma discussão mais respeitosa, porque aí ele vai ver que você tá falando sério, que não é uma brincadeira, né, de criança, ou não é uma diversão de sala de aula, de bate-boca, mas é alguma coisa real na sua vida, né? Faz parte de quem você é. Então o testemunho, a graça que nós precisamos para viver, né, o evangelho, é tão maior, talvez, do que a graça para falar do evangelho. Sim, né? Exato. É um desafio constante, né? O conselho que eu dou sempre aos meus filhos, quando esses assuntos surgem em sala de aula, é permitir, pedir a permissão para poder dar um contraponto. Então, se ele está em sala de aula, professora, eu poderia acrescentar algo, falar algo, comentar algo a respeito do que foi dito? Se for franqueada a palavra, ele vai falar. Se houver uma réplica, ele pode até perguntar, posso responder a isso? Sempre sabendo que em ambiente de sala de aula o professor é autoridade. E esse tipo de atitude já ajuda a ter uma simpatia com relação a isso. E nunca ser tomado pela vaidade de, eu vou perder o debate, ela respondeu desse jeito, eu não tive condições de dar outra resposta. É sempre nesse ambiente. Porque a nossa função como apologeta não é vencer o debate, mas é conquistar aquelas pessoas que estão nos ouvindo. Então, se é para conquistar, a gente tem que... O foco é as ideias serem expostas e não tentar vencer os argumentos. Eu vou colocar um argumento, se ela contra-argumentar e não me franquear uma resposta, tudo bem, mas eu coloquei. E as pessoas que estão em volta, creio eu que o Espírito Santo vai fazer com que as ideias ali colocadas, elas vão ser trabalhadas no coração de quem está escutando. Muito mais do que se venceu ou não venceu o debate. Então, sempre coloco isso para os meus filhos. Não se furtem de contra-argumentar, mas sempre dentro
dessa dinâmica. O professor é autoridade, peça permissão, se lhe for dada permissão, fale, sempre em mansidão, sempre se colocando com humildade. Afinal de contas, a autoridade ali é a palavra, a autoridade é a ideia e não você. E... Estou lembrando. Tente não vencer o debate. Me lembrei um texto bíblico que tem me ajudado muito ao longo dos anos, né, na prática da apologética, que é o texto de Provérbios 26, 4 e 5. É um texto muito usado pelos críticos, né, para apontar uma aparente contradição, né, na Escritura. Lembrando aqui, diz assim o texto, Provérbios 26, 4 e 5. Né? Primeiro, verso 4. Não respondas ao insensato segundo a sua estutícia ou insensatez, dependendo da versão, para que não te faça semelhante a ele. Né? Aí no verso 5, ao insensato responda, segundo a sua estutícia ou insensatez, para que ele não seja sábio aos seus próprios olhos. Aí vem um crítico da Bíblia, olha aí, a Bíblia não decide se é para responder ou não. Mas uma exegese, né, boa aqui, é muito fácil perceber o propósito, né, do texto. Então, primeiro, não responda ao insensato segundo a sua estutícia, insensatez, para que não te faça semelhante a ele. Então, seja no ambiente público, em sala de aula, ou no privado, lá no corredor, no café, né? Você se opõe veementemente com respeito. Fala, olha, com todo respeito, eu me oponho veementemente a essa tua visão, irmão. Né? A minha visão é completamente oposta. Eu acredito de outra forma. E expõe, né? Deixando claro que você se opõe veementemente e respeitosamente a uma declaração, a um sofisma, a uma ideologia que foi que você acabou de escutar dele, né? Do seu interlocutor. Mas depois vem o verso 5. Aí o insensato responde, segundo sua insensatez, para que ele não seja sábio aos próprios olhos. Então, via de regra, quando você expõe a irracionalidade, né? O apóstolo Paulo, em Romanos 1, né, diz isso, inculcando por sábios, tornaram-se loucos. Né? Quando você pega as implicações daquela declaração que aquele interlocutor diz, e leva às últimas consequências racionais e lógicas, você normalmente vai chegar ao absurdo daquela ideia. Né? Então você vai expor a insensatez, né? Para que ele não se faça sábio aos próprios olhos. E eu vejo uma coisa também, Marcelo, que, por exemplo, geralmente os jovens, num ambiente desses de debate e tal, seja público ou privado, a tendência de uma pessoa é ridicularizá-lo por causa da sua fé, do seu compromisso de vida com Deus, por causa dessa cosmovisão que você falou, Alexandre. E talvez o que o texto está apontando para a gente é não reaja da mesma forma, porque às vezes quando a pessoa se sente acuada, exposta, ridicularizada, a tendência da pessoa também é reagir com veemência, né? Aí não seja tolo como ele foi com você. Totalmente. Seja sábio a ponto de levar as últimas consequências à ideia dele para poder mostrar que ele... Com respeito, né? Sarcasmo. Eu me lembro de Paulo, quando chegou em Atenas. Sim. E se diz o texto de Lucas, em Atos, que Paulo estava com o coração indignado por causa do excesso de idolatria que ele encontrou ali. Porque em cada esquina havia um altar a um determinado Deus. Mas mesmo com aquela indignação, porque aquilo afrontava a santidade de Deus, a exclusividade de Deus, e é isso que levava Paulo a ficar indignado no seu coração, quando ele teve a oportunidade de falar publicamente à população ateniense, aí você vê a sabedoria de Paulo na condução daquela sua indignação e do fato dele ter visto aquela idolatria tão reinante na cidade. Ele diz, caros cidadãos atenienses, tenho observado, né, a vossa profunda espiritualidade, né, porque em cada esquina há um altar a um Deus, né? Mas eu tive a curiosidade de perceber que havia um altar onde não havia nenhum ídolo e apenas uma placa dizendo ao Deus desconhecido. É sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu queria apresentá-los, né? E aí Paulo começa a discorrer acerca de Deus. Sabe por que ele não está aqui? Porque ele é o Criador do universo e não habita em templos feitos por mãos humanas. Então, Paulo usa a sua indignação, né, de forma muito sábia e inteligente, canalizando aquilo para despertar a curiosidade dos atenienses que criam em tudo quanto é Deus, né? É interessante demais, pastor, esse trecho, porque
ele, lá em Atos 17, né, na Europa, ele começa e ele vai em Gênesis, ele começa em Gênesis. Esse é o Deus criador dos céus e da terra. Perceba E o que ele é que Paulo sai está fazendo ali. né? Ele está pegando o assunto que os atenienses dominam, dentro da cultura deles, e fazendo como gancho para trazer a existência de Deus. O que o jovem deve fazer? Justamente isso. Diante disso, desse questionamento, você pega justamente a ciência. O campo de debate não é a ciência, e não estão menosprezando a questão da religião, é mostrar que a ciência, quando vai investigar coisas que estão além do seu campo legítimo de autoridade, antes de tudo, vamos definir qual é esse campo, né? Definir ciência é uma coisa difícil, mas em geral a gente fala que a ciência ela investiga a natureza em seu funcionamento, as leis que regem a natureza, os seus fenômenos, como ela se apresenta hoje na realidade. Agora, não é campo da ciência investigar como essas leis vieram à existência, porque isso não tem como ser analisado cientificamente, né? Qual a origem das leis, qual a origem da realidade, isso não é campo. Então, é mostrar justamente isso. Dentro da ciência, quando a gente fala a respeito da origem do universo, a gente não está indo mais um campo legítimo da ciência, a gente está avançando. Por quê? Porque cientificamente, o que é o método científico? É algo que a gente analisa um fenômeno através da observação dele na natureza e muitas vezes pela experimentação dele, a reprodução dele em laboratório. E tendo também, submetendo ele à falseabilidade. A gente vai ter uma hipótese sobre aquele fenômeno e vai testar essa hipótese, a falseabilidade, ver se ela é falsa ou não. Com relação à origem do universo, com relação à origem da vida, com relação até à evolução, que seria o que eu falo quando a evolução é o seguinte, é a transformação de uma espécie em outra. Com relação a isso, a gente não tem como fazer isso. A gente não tem como observar na natureza hoje, a gente não vê uma espécie sendo transformada em outra, a gente não vê universos sendo criados, olhar um telescópio e de repente ali está sendo criado um universo para a gente ver como é que os universos são criados. E a gente não vê vida surgindo, sendo brotada em outros planetas ou aqui na Terra. Então a ciência não tem como fazer isso. O que a ciência cria? Ela cria modelos, e esses modelos, eles são modelos até baseados em dados científicos, por isso chama-se modelo científico, mas eles são modelos. Eles não podem ser colocados como prova definitiva. A ciência provou a evolução, não tem como provar. O que a ciência faz é o seguinte, ela analisa evidências, que seriam o registro fóssil. Aqui tem um fóssil de um animal, aqui tem outro fóssil de outro animal, eles compartilham algumas características, então se tem um modelo, uma suposição de que há um parentesco entre eles. E também um modelo, através de uma datação que é muito questionada também, de que esses fósseis eles foram sepultados em períodos diferentes, porque estão em camadas geológicas diferentes. Mas tudo isso são modelos que não podem ser submetidos à falseabilidade. Eu não tenho como pegar essa hipótese e testar ela se ela é falsa ou não, e não tenho como reproduzir em laboratório ou observar na natureza. Então, o jovem ele deve aproveitar isso. Por isso, então, é interessante conhecer mais, estudar mais, tanto as escrituras, o livro da revelação especial, como também as ciências, o livro da revelação natural de Deus. E Deus deixa que ele nos deu a natureza e a ciência justamente para a gente conhecer os mistérios da criação e saber justamente onde é que a gente pode chegar e dizer, olha, aqui não é o campo legítimo da ciência. Então, eu queria aproveitar isso, migrar já para a nossa conclusão, que é o encorajamento, uma mensagem de encorajamento final para quem está nessas situações, né? Seja na faixa etária de um adolescente ou pré-adolescente na escola, um jovem universitário, ou alguém em ambiente de trabalho, ou uma dona de casa lá com, né, a sua vizinha tentando evangelizar, seja qual for o nível, né, de embate, ou com um parente na família, né, descrente, que você está tentando também apresentar o evangelho. Como encorajar? Eu lembro que Deus não vai aparecer para o ser humano para falar ou convencer o homem. Deus colocou a igreja como fundamento e baluarte da verdade, para que nós que fomos alcançados por essa graça
possamos comunicar essa mesma graça a outras pessoas. Então, é importante que o jovem cristão, que o crente, pai, educando seus filhos ou lidando no trabalho com os seus colegas de trabalho, ou na academia, ou na escola, ou na vida, né? Ele saiba que a esperança para mudar uma vida passa por ele. A mesma graça que Deus usou quando usou uma pessoa para me alcançar um dia, é a mesma graça que Deus quer me usar como instrumento para alcançar outras vidas. Então, nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Nós temos que testemunhar para o mundo. E aqui lembro de Jesus quando está concluindo para os seus discípulos ou aplicando aquelas bem-aventuranças no início do Sermão do Monte. Quando ele disse que a nossa vida deveria expressar a graça de Deus, o bom perfume de Cristo, que nós deveríamos brilhar para que os homens vissem as nossas boas obras e glorificassem a Deus. Isso vai a nossa conduta, isso vai o nosso comportamento, isso vai o Evangelho transformando a nossa vida, a nossa atitude em relação ao outro, não é? E Deus vai usar isso aqui, essa mudança de vida que houve em mim, para fazer com que as pessoas vejam a minha vida e glorifiquem ao Pai que está nos céus, né? Então eu lembro disso. E também saber que Jesus nos disse isso, que no mundo a gente enfrentaria aflições, oposições, dificuldades, mas que a gente não desanimasse com isso, porque Ele venceu o mundo, né? E Ele quer usar a nossa vida também para levar essa graça ao coração das pessoas. Amém. Professor Alexandre? Então, minhas palavras são para os pais, né? O Salmo 127 diz que os filhos são como flechas na aljava do guerreiro. E uma flecha ela é usada para acertar o alvo. Mas para acertar o alvo, essa flecha ela tem que receber uma manutenção. Não pode ser qualquer flecha. E não pode ser abandonada. Deixar a flecha na aljava e quando for precisar usar, de repente, como ela não recebeu uma boa manutenção, na hora que eu for usar o arco e a flecha se quebra e pode ser até que a ponta me fira, ao invés de atingir o alvo, me atinja. Por isso, nós somos pais, nós que fomos chamados para esse ministério, temos que fazer isso com esmero. A gente não deve ignorar jamais as dúvidas dos nossos filhos. Primeiro erro é esse, é ignorar. E eu diria até mais, a gente deve instigá-los, perguntar se eles têm dúvida com relação a algumas coisas, né? Meu filho, por exemplo, de 10 anos, ele já vem perguntando para mim a respeito dessa questão da origem, do Big Bang, de ciência e religião como sendo antagônicos. E eu expliquei para ele que mesmo os cientistas, até aqueles ateus, eles têm um fundamento religioso lá, que não é o teísmo bíblico, mas tem. Por quê? Porque eles acreditam que, de alguma forma, algo surgiu do nada. Se não foi no Big Bang, alguns falam em multiverso, mas o multiverso também surgiu do nada. Sempre vai ter algo do nada surgindo, sempre vai ter uma origem para tudo. E acreditar nessa origem é uma questão religiosa. Se não é a religião cristã crendo num Criador, é através da própria natureza se autocriando. Então você está divinizando a natureza. E eu explico isso para meu filho de 10 anos, ele entende completamente. Então, pais, não negligencia as dúvidas de seus filhos. Outro conselho que eu dou também, não isolem seus filhos, como o pastor Cláudio falou. Não deixem de... ele não vai assistir esse programa porque esse programa é evolucionista. Ele não vai assistir esse documentário porque esse documentário fala no homem de Neandertal, fala em homem das cavernas, fala em... Assista com seu filho. Eu sempre faço o seguinte, eu sempre assisto primeiro, não por essas questões científicas, mas para preservá-lo de outras coisas, questões morais, tudo, que aí eu não vou expor. Claro que a gente tem que ter um filtro, não vou expor meus filhos a todo tipo de aberração que tem por aí. Mas a gente tem que escolher aquilo ali, meu filho já tem maturidade suficiente para ser exposto ao meu lado e eu poder conversar com ele, acabou o documentário, conversar com ele, é um momento de eu estar conversando com ele, tirando as dúvidas do que ele viu ali e contra-argumentando. Eu tenho essa oportunidade agora. Quando ele for exposto de novo em outro ambiente escolar ou acadêmico, ele já vai ter as respostas, ele já vai estar lá. A semente já foi brotada lá. Então, esse é o segundo tópico que eu falo. Terceiro, estudem. Material a gente tem. Como eu falei, eu gostaria de sugerir alguns livros aqui. Esse livro aqui, O Evangelho no Centro, J. Carson e Timothy Keller. É muito bom. Ele vai falar a respeito de cosmovisões, vai falar a respeito do naturalismo também, do teísmo.
eu gostaria de sugerir mais 2 só. Então, além desses, é claro, a gama é muito grande, né? Mas esses aqui, eles são bem fundamentais mesmo. A linguagem é bem simples, qualquer pessoa entende. Verdade Absoluta, de Nancy Pearce, e também de Nancy Pearce, A Busca da Verdade. Então, esses 3 livros você vai encontrar facilmente nas livrarias, vai encontrar pela internet, e eu diria que é um bom começo. Não se limite a eles. Se não conseguir também, não fique frustrado, mas corra atrás dos meios que Deus está lhe colocando. E ore, porque é uma batalha espiritual. Essa batalha a gente não vence com a força do nosso braço, nem com o nosso intelecto. A gente vence sem negligenciar também nosso desempenho físico e nosso intelecto, porque a gente vai ter que trabalhar também, mas é em oração, sempre apoiado pela oração. Oremos pelos nossos filhos. Pastores, orem pelas suas ovelhas. Professores, orem pelos seus alunos, para que o Espírito Santo faça a obra e nos use como instrumentos para a propagação do seu reino. Amém. Amém. A mensagem é de encorajamento, né? A mensagem central é essa. Esse é o nosso propósito aqui, trazer glória ao nome do Senhor por meio do encorajamento, capacitação, né, de jovens, adultos, crianças, para defender, né, racionalmente a sua fé. Em qualquer ambiente que estejam, né, orem, né, como foi dito aqui, orem a Deus pedindo essa orientação, essa graça, né, ousadia, né, para se indignar até mesmo, mas se indignar de forma santa, né, e responder com respeito. Aliás, esse fundamento está lá no livro de Gênesis, o Imago Dei, né? A gente tem que ter respeito pelo nosso opositor, porque ele também foi feito à imagem e semelhança de Deus como nós. Sim. Esse é o princípio básico, né, por trás disso. Então, peçam ousadia misturada com equilíbrio, com sabedoria, com parcimônia, saber a hora de calar, a hora de falar, né? Se o seu nome que está sendo, né, jogado na lama, talvez você possa ficar calado. Se é o nome de Cristo, aí talvez você tenha que falar, se opor com respeito, mas veementemente se opor, né, quando o nome de Cristo está sendo jogado na lama, o Evangelho, né? Então, cada ocasião vai pedir uma resposta diferente, cada ocasião vai pedir um tipo de atitude, mas todas elas na mesma dependência do Espírito Santo para seguir adiante e guardar o testemunho, guardar a fé, né? Como a Bíblia fala. Então, esperamos em Deus, nossa oração é para que o conteúdo das aulas e essa, né, discussão, essa conversa hoje possa servir para lembrar dessas questões importantes para todos aqueles que estão, de alguma maneira, experimentando esses conflitos que são esperados, né, nesse mundo, como o senhor mesmo nos lembrou, e mais ainda, entender que esses conflitos, que esses ambientes de oposição, eles não só podem ser usados por Deus para trazer alguém à fé, né, se esse for o propósito de Deus, mas também na providência de Deus vai ser usado para a sua própria santificação, né? Experimentar esse ambiente de conflito e responder biblicamente é um treinamento do Espírito Santo para a sua própria alma, né? Então Deus vai estar trabalhando nas duas pontas, né? Na ponta lá do seu interlocutor e na sua ponta também, né? De santificando, lhe dando enfim, paciência, né? Habilidades para poder trazer glória ao nome do Senhor, que deve ser o objetivo máximo. E nunca esquecendo da promessa. Além de ser um cristão aprovado, que maneja bem a palavra da verdade, que estuda a palavra de Deus, que domina, né, o que você crê, que sabe responder, além de orar, pensando nas pessoas como necessitadas da graça de Deus, lembrar da promessa do Senhor, que Ele diz que a gente seria colocado diante de autoridades e pessoas e que a gente não temesse isso, porque o Senhor colocaria na nossa boca a palavra. Que Deus nos dê sabedoria, espírito misericordioso para poder saber responder a tudo aquele que pedir razão da nossa esperança. Amém. Amém, irmãos. E com Deus, nosso desejo é que vocês sigam em frente, né? Deus abençoe a todos.